Oi, amores. Demorou, mas chegou nossa revisão para a prova, tá? Tá aqui. O que vai cair na prova é isso aqui. Vou até falar na mão aqui, para não deixar passar nada. Primeiro, nós vamos revisar figuras de linguagem. Nós vimos, não é difícil, vocês até que se adaptaram bem, entenderam bem o assunto, né? São recursos que nós utilizamos no texto para que a gente ou enriqueça, não fique um texto repetitivo, para dar o que nós chamamos de coerência ou coesão, que é para que o texto fique um texto fluido, sabe aquele texto que você lê e é um texto legal de ler. São recursos que nós costumamos utilizar para isso. Então, hoje vocês vão estudar 3 figuras de linguagem: comparação, metáfora e metonímia. No 7º, vocês já vão ampliar um pouquinho essas figuras de linguagem, a quantidade. Então, o que é comparação? Como o próprio nome já diz, né? É quando você faz uma comparação. E aí, interessante a gente destacar que na comparação, nós obrigatoriamente utilizamos termos que indicam essa semelhança. Aqui, ó, sou tão alta quanto minha mãe. Eu usei o tão e o quanto. Se eu não quisesse nem usar o tão, se eu quisesse colocar só, sou alta tanto quanto minha mãe, também poderia ser. Sou tão alta como minha mãe, ou que nem minha mãe, que a gente usa muito que nem, né? Então, se adaptaria. Então, vocês percebem que na comparação é fácil, porque nós temos esses termos que deixam claros para a gente que são a comparação. A metáfora, eu costumo dizer que a metáfora é uma comparação sem esses termos acima. Porque a metáfora funciona como isso, ela estabelece também essa relação de semelhança, como a comparação estabelece, mas sem esses termos. E o trecho de uma música, ó, seus olhos são espelhos d'água. Olho não é espelho d'água. Olho é olho. É um órgão do corpo. Importante, mas ela quis dizer que os olhos da pessoa provavelmente brilham como espelhos d'água. Então, é uma comparação? Não deixa de ser uma comparação. No entanto, como não tem os termos, é uma metáfora. Nós dizemos que é uma metáfora, porque nós estabelecemos essa relação de semelhança, mas afirmando que aquilo é algo, né? Sua pele é um pêssego. A pele da pessoa não é um pêssego, né? Mas eu estou dizendo que ela é tão macia e tão aveludada quanto um pêssego. No fundo, a ideia é de uma comparação, mas eu faço uma afirmação direta. Sua pele é um pêssego, seus olhos são espelhos d'água, seu cabelo é uma seda. Então, observem que a gente sempre afirma, ao invés de usar a comparação, os termos da comparação. E, por último, a metonímia, que são substituições. O livro até cita um exemplo que eu acho interessante, que no dia desse eu até falei com Ellen. O livro tem um exemplo assim, eu amo, alguma coisa assim, eu amo tomar leite com Nescau. Ele diz que ali é uma substituição, porque é na realidade com achocolatado. Para mim não funciona, porque eu não tomo leite com chocolate, eu só tomo leite se for com Nescau. Se for qualquer outro achocolatado, eu não tomo. Então, para mim, ali não é uma metonímia, para mim é uma realidade. Mas para quem toma qualquer um, para quem toma qualquer achocolatado, se a gente utilizar, eu tomei um Nescau, e às vezes foi um Italac, foi um Toddy, foi qualquer outro. Mas quando a gente faz essa substituição para associar ao achocolatado, nós chamamos de metonímia. Como, por exemplo, amo ler Machado de Assis. A gente não lê uma pessoa, a gente lê as obras da pessoa. Eu amo ler as obras de Machado de Assis, os livros de Machado de Assis, as crônicas de Machado de Assis. Seria a minha frase correta, mas eu não coloquei isso e coloquei só o autor, porque eu gosto do trabalho dele. Então, quando eu falo que eu amo ler Machado de Assis, vocês entendem o que eu quero dizer. Mesmo sabendo que, ao pé da letra, nós não lemos uma pessoa, porque uma pessoa não é uma coisa escrita, é um ser humano. Tá?
Espero que tenha ficado claro para vocês. Modo subjuntivo. Outro assunto que vai cair, o modo subjuntivo e imperativo. Modo subjuntivo indica hipótese, diferente do indicativo, né? O indicativo é uma certeza. O subjuntivo tem uma ideia de dúvida, de algo que pode acontecer, o que poderia acontecer, poderia ter acontecido. Exemplo, quando está no presente, depois vocês olhem no livro de vocês que tem a tabelinha da conjugação, viu? Nós temos 3 tempos. O presente do subjuntivo, temos o pretérito imperfeito e temos o futuro. Aqui, ó. Que eu cante bem, imagine, tá lá. Eu não canto nada. Mas digamos que eu vou fazer uma apresentação de canto, tal, eu tô ansiosa. Ai, meu Deus, que eu cante bem, que eu cante certo. Mas por que uma dúvida? Primeiro, eu tô nervosa. Eu quero que vocês entendam o sentido. Eu tô nervosa, então eu desejo, eu espero que eu cante bem. Né? Pode acontecer de o nervosismo atrapalhar e a pessoa desafinar. Então, não deixa de ser uma hipótese. É diferente de eu falar assim, Juliana canta maravilhosamente bem. Estou afirmando, ela canta bem pra caramba. Não sei se é verdade, mas né? São exemplos. Pretérito imperfeito. Se eu vendesse meu carro, eu compraria um melhor. Então, é uma hipótese, por quê? Meu carro está ali à venda. A gente está em crise. Exemplo. Se eu vendesse o carro, eu compraria um melhor, mas não vendi ainda. Então, é uma hipótese que não aconteceu. Já poderia ter acontecido. Né? Já poderia ser um passado real, mas não é um passado real ainda para mim. E temos o futuro. O interessante do futuro é que o futuro aparece geralmente aqui, ó, principalmente na primeira pessoa. Quando eu viajar, ou pode aparecer com si também, porque o que vai identificar o tempo não são essas palavrinhas aqui, ó, que, se ou quando, é o verbo. Então, por isso vocês precisam entender o que vocês estão lendo. Quando eu viajar, estarei mais relaxada. Então, é um futuro. É uma hipótese? É, mas é uma hipótese futura. Assim como se eu colocar aqui, ó. Se eu viajar, estarei mais relaxada. Vai acontecer uma certeza se eu conseguir viajar. Eu vou relaxar. Mas tem uma hipótese aí. Esse viajar é algo que já poderia ter acontecido? Não. É algo futuro. Estou falando de algo que ainda pode ou não acontecer. Então, o modo subjuntivo indica isso. Indica essa incerteza diferente do indicativo. Nós temos também o imperativo afirmativo. Nós já conversamos sobre o modo imperativo. Deixa eu encostar aqui que eu estou vendo. E o modo imperativo é aquele que indica, dá uma ideia de ordem, né? Então, primeiro, a conjugação, os pronomes que nós vamos utilizar no modo imperativo são diferentes. Tanto no indicativo quanto no subjuntivo, nós usamos eu, tu, eles, nós, vós, eles. Já no imperativo, nós vamos usar tu, você, nós, vós, vocês. Eu não uso eu. Até porque o imperativo é um pedido. Eu não vou pedir algo para mim mesma. Né? Ou uma ordem. Eu não vou e dou uma ordem para mim. Geralmente isso acontece para outra pessoa. Então não tem lógica eu estar utilizando a primeira pessoa do singular. No plural, sim, porque num grupo a gente faz um pedido para que todos façam uma mesma ação, por exemplo. Por favor, façamos silêncio. Eu me coloco, até por uma questão de educação, às vezes eu não estou fazendo barulho, mas por uma questão de educação eu me coloco ali no grupo para chamar atenção e pedir aquilo, pedir algo, entendeu? Então, como é que funciona esse imperativo afirmativo? Algo interessante, quando o verbo termina em AR, a primeira conjugação começa com A. Quando termina em AR ou IR,
A primeira conjugação termina com é. Então, olha aqui, ó, o verbo gostar. Gosta tu, aí muda no segundo. Goste você, gostemos nós. Quando a gente vai para o voz, eita, gostei, gostar é o quê? Aí você vem para o primeiro, ó. Começa com a, então eu já sei que vós é o plural de tu. Então vai ser gostai vós, gostem vocês. Beleza. Faltou nós, né? Ah, não, coloquei aqui, gostemos nós, tá certo. Escrever. Escrever termina com ER. Então, a primeira conjugação vai ser com E. Escreve tu, na segunda ele muda para o A. Escreva você, pode ver que inverte. Aqui começa com A, depois vai para o E. Aqui começa com E, depois vai para o A. Então, escreve tu, escreva você, escrevamos nós. E agora vai se escrever, escrevar, escreveis. Vamos para o primeiro, ó. É. O tu é com E. Então, vai ser escrevei vós e escrevam vocês. Esse é o imperativo afirmativo. E o negativo nada mais é do que acrescentar um não. Não façam isso. No caso, vocês, não façam vocês isso. Ou você está subentendido ali. Não coma, você é coma. Não coma isso. Não come isso, perdão. Não come, não coma, não, eu tô certa, comer, não coma isso, eu falei certo, eu tô doida. Não coma isso. Estou dando uma ordem, não coma isso, não coma chocolate. Não coma açúcar. A diferença é só o não que eu acrescentei, nada mais. E um outro assunto que vai cair são os advérbios. Advérbios não é um assunto difícil, amores. Tá? Deixa eu colocar aqui que eu não coloquei. Advérbios. O que são os advérbios? São aquelas palavrinhas que modificam e fazem uma modificação. Então, nós temos palavras ou locuções, ou seja, duas palavrinhas que indicam uma circunstância. O advérbio faz isso, ele indica uma circunstância. Então, nós temos, os advérbios podem ser de modo... Por que eu fiz isso? Vou fazer assim. Modo, intensidade, lugar, tempo, afirmação, negação, modo, intensidade, lugar, tema, afirmação, negação e dúvida. Faltou um. Modo, intensidade, lugar, tempo, afirmação, negação e dúvida. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo. Eu que tenho contado errado. Eu tenho contado 6. Então, são palavras que vão indicar isso. Modo, eu andei rapidamente. Está indicando a forma que eu andei. Que eu andei rápido. Intensidade. Ela está muito cansada. O muito é uma intensidade. Lugar. Eu estou sentada ali. O ali indica lugar. Né? Ontem eu trabalhei até tarde. Ontem indica tempo. Afirmação. Certamente estarei em casa hoje. Olha, eu certamente confirmando. Né? Jamais diria uma coisa dessa. Jamais está indicando negação. Eu não falaria, eu não diria algo. E dúvida, talvez eu malhe amanhã. Tá? Talvez, já lancei a dúvida. Então, são essas palavrinhas que nos indicam uma circunstância, indicam um tempo, indicam se eu estou afirmando ou negando, indicam se eu estou tendo dúvidas de algo. É só isso, tá? É o que vai cair na prova, a prova não está difícil, façam com atenção. E mais uma vez eu reforço, muitas pessoas estão errando
por conta de interpretação do enunciado. Se tiver qualquer dúvida que vocês acham que seja uma besteirinha, ah, Pro, mas eu achei que estava certo, era só uma besteirinha. Ficou com aquela coisinha assim, aquela pulga, será que é assim mesmo? Mande zap para mim. Eu não vou dar resposta, lógico, mas eu vou orientar, tá certo? Tenha certeza disso, eu não quero ninguém em recuperação. Beijos, boa prova para vocês amanhã. Tchau.